Graça e paz. Vamos meditar sobre oração. A oração que Deus ouve e a oração que Deus rejeita. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14, nós vamos ver Cristo Jesus contando uma parábola, uma história. E Jesus, ele inicia essa parábola porque ele queria explicar, trazer luz a um sentimento que existem muitas pessoas. O verso de número 9, Lucas capítulo 18, verso de número 9, diz assim: propôs também esta parábola, essa história, a alguns que confiavam em si mesmos. Tem muitas pessoas, principalmente no meio religioso, que confiam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezam os outros. Então, esta parábola, Jesus, ele vai contar para mostrar a diferença de uma pessoa que, por mais que ela pense estar certo, por mais que ela confie em si mesma, Jesus vai mostrar a diferença que deve existir dentro do coração do ser humano. Então, uma pessoa que se considera boa, justa, e menospreza, não considera o outro. Então, Jesus conta esta parábola envolvendo dois personagens, dois homens. E nós vamos aprender aqui com esta parábola. O primeiro homem era um homem religioso que se sentia justo. Verso 10 diz: dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. O desejo de ambos era o mesmo: orar. Um fariseu e outro publicano. Esses são os dois personagens da história de Jesus. Um fariseu. O fariseu é o religioso. Na época de Jesus, o fariseu era aquele mais fanático, aquele que cumpria a risca, aquele que procurava com toda a força fazer tudo certo. E isso gerou um sentimento nesses fariseus de que eles eram melhores do que os outros. E Jesus vai mostrar que não. E o outro que subiu, um publicano. Publicano era um judeu que trabalhava para o inimigo, trabalhava para o Império Romano, cobrava impostos. Era um homem tremendamente odiado pelos judeus. E vamos ver então a oração desses dois homens. O fariseu, normalmente o fariseu tinha toda a sua vestimenta para a oração. E certamente ele se vestiu para aquele momento. Cobria-se a cabeça e já tinha ali todos os seus aparatos para fazer a oração. Então vamos ver como que procedeu esse fariseu. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo. Primeiro erro. Ele não estava orando direcionado a Deus, ele orava para si mesmo. Então ele se engrandecia. E diz mais aqui, e ele orava desta forma: ó Deus! Eu posso imaginar até a mudança, não é? Do tom ali na voz. Graças te dou porque não sou como os demais homens. Dá para perceber aqui, não é? O posicionamento dele. Eu não sou como os demais homens. Olha só. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Lembra que subiu o fariseu e o publicano. Então ele olhou para si mesmo e começou a dar glória a Deus, porque ele era diferente, ou ele se achava diferente daquele pobre coitado publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de
tudo quanto ganho. Olha a posição desse religioso. Ele cumpre a risca e ele se orgulha. Então a fé dele não está em Deus, está nele mesmo. E ele diz todas essas coisas, e ele rebaixa ali o publicano e se considera melhor do que o publicano. Ó Deus, graça te dou. Eu faço isso, isso, isso. A religiosidade é aquela que se orgulha daquilo que faz, não sente a necessidade de buscar um Deus para uma mudança, para uma transformação interior. Este foi o fariseu, o religioso. Agora então nós vamos ver o outro. Vamos ver o publicano. No verso 13 diz: o publicano estando em pé, olha a diferença. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus. Ele ficava ali naquela posição de inferioridade diante de um Deus todo-poderoso. Batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Ó Deus, ele batia no peito, cabisbaixo. Ele sabia da sua real situação e ele pedia ajuda de Deus, batendo no peito: ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, se propício, me ajuda, olha para mim. E a consciência clara: sou pecador. Diferente daquele religioso, ele se colocava numa situação, numa condição de necessitado, orando a Deus, buscando a ajuda desse Deus Todo-Poderoso. E aí então nós vamos ver Jesus concluindo, dizendo: digo-vos que este desceu justificado. Aquele que se colocou na situação de pecador, de necessitado, esse volta agora diante de Deus, justificado. Deus o torna justo. Por quê? Porque ele confessou a sua real situação. E ele volta, desce justificado para sua casa, e não aquele outro, não o religioso, o fariseu que estava se gabando da sua religiosidade, da sua santidade. E não aquele outro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Dois homens chegaram para orar. Um chegou exaltado e saiu dali humilhado. O outro se humilhou, chegou humilhado e saiu dali exaltado. Que história linda, que princípio maravilhoso. Quando nós chegarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, não vamos ficar reclamando a nossa posição, os nossos feitos, mas vamos falar para Deus como o publicano: se propício, me ajuda, Senhor, batendo no peito, olhando para o chão em reverência, em respeito ao Deus que está entronizado e pedindo ajuda desse Deus, na certeza que Ele é um Deus presente, um socorro presente. Longe de nós querermos ostentar uma falsa religiosidade que não nos leva a lugar nenhum, mas que sejamos humildes diante de Deus, sabendo que Ele, no devido tempo, Ele vai nos exaltar. Quero convidar você a orarmos agora, como esse pobre, entre aspas, publicano. Pai, não somos nada, não merecemos nada, somos pecadores, e por isso, Senhor, é justo e certo
de que o Senhor pese a tua mão poderosa sobre nós e nos condene. Mas, Pai, quando olhamos para Cristo Jesus, para a obra lá na cruz, pagando por todos os nossos erros, falhas, pecados, quando o sangue de Jesus foi derramado, aí nós vemos o caminho a ser seguido, nos submetermos a este sangue poderoso vertido por Cristo Jesus lá na cruz. E assim, Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor como pobres necessitados, mas que cremos na obra de Cristo Jesus. E assim nós oramos, pedindo, Senhor Deus, esse quebrantamento no nosso coração, na nossa alma, levando-nos, Senhor Deus, para mais perto do Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, de toda a religiosidade aparente, superficial, falsa, enganadora, cheia de orgulho, cheia de preconceito, e dá-nos um coração como o coração de Jesus, como o coração desse publicano nessa história que acabamos de meditar. Nos abençoa, Senhor. Nós nos colocamos submissos diante do senhorio de Cristo Jesus e queremos que seja feita a tua vontade. Oramos, conscientes, cheios de fé, de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e vamos buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.